Opa, tudo jóia? Aqui é o chefe Fábio Correia, chefe confeiteiro especialista em chocolate. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai diferenciar o chocolate da cobertura de forma com que você consiga atrair clientes que pagam mais, clientes melhores e mais clientes também. Eu sei que é uma das grandes dificuldades, cada vez mais conquistar mais clientes. E não só mais clientes, mas clientes melhores. E eu quero saber de você, aqui embaixo, eu vou fazer duas perguntas, tá? Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda. Depois eu vou fazer uma outra pergunta e eu quero que você responda também. Então eu quero que você coloque aqui embaixo para mim, se você quer ter mais clientes. Se você já trabalha com chocolate, né, se você já vende produto de chocolate, eu quero saber de você se você quer ter mais clientes. Se você está aqui me assistindo e não trabalha com chocolates ainda, pode participar também tranquilamente. Afinal de contas, se você tem 0 cliente, eu imagino que você queira ter mais também, tá? Então escreve aqui para mim, aqui embaixo, tá bom? Além de saber se você quer ter mais clientes, eu quero que você me responda uma outra pergunta. Essa outra pergunta é, você quer ter melhores clientes? Aqui, inclusive, pode gerar uma dúvida, né? Sobre o que é um cliente melhor, o que é um cliente pior. Nos termos em que nós vamos abordar hoje, que nós estamos falando aqui hoje, melhores clientes são aqueles clientes que não te dão dor de cabeça, são aqueles clientes que podem consumir um produto mais premium, mais top, mais caro. São aqueles clientes que não ficam barganhando com você. Esses são os melhores clientes. São as pessoas que não te dão dor de cabeça, não te dão trabalho. Eles sabem o que eles querem, eles perguntam se você faz, perguntam o preço, se é o que ele quer, ele paga, consome e vai embora e depois ele volta e continua comprando outras coisas de você. Então eu quero que você me responda. Se você quer ter mais clientes, você coloca aqui embaixo. Quero ter mais clientes. Se você quer ter melhores clientes, eu quero que você coloque aqui embaixo. Quero ter melhores clientes. Tá? Então, eu fiz a pergunta entre um e outro, mas por que não os dois? Por que não ter mais e melhores? Né? E em ambos os casos, sendo mais ou melhores ou os dois, para que isso aconteça, você precisa começar a discernir algumas coisas, começar a diferenciar algumas coisas no seu produto, tanto no produto acabado, no seu produto final, no seu chocolate, no seu bombom, na sua barrinha, no seu ovo de Páscoa, no seu bolo, em tudo que você faz, quanto nos insumos, né? E como isso é um desejo de muitas pessoas, que eu sempre tenho visto, e você que está aqui comigo também confirmou que você também deseja ter mais e melhores clientes, eu vejo que se você não está tendo mais clientes do que você tem hoje, e se você não está tendo melhores clientes do que o que você tem hoje, é porque você está errando em alguns pontos. Existem vários pontos que eu poderia listar aqui para você, mas não daria tempo da gente listar tudo. Então eu escolhi um ponto para a gente abordar e aprofundar, tá? Onde é que eu vejo que as pessoas mais erram no quesito atrair melhores clientes ou mais clientes? Diz para mim aqui, pode escrever aí, tá? É um bate-papo. Diz para mim aqui quais são, vamos lá, os 2 principais critérios que você utiliza na hora de você escolher a matéria-prima dos seus produtos. Se você vai comprar uma farinha de trigo, se você vai comprar um leite condensado, se você vai comprar um chocolate, se você vai comprar o açúcar, eu quero que você liste para mim 2 critérios que você utiliza na ordem, na sequência. Qual que é o primeiro critério de prioridade que você olha? E atendendo aquilo ali, qual o segundo critério que você olha também para você decidir é esse insumo aqui, é essa matéria-prima que eu vou comprar. Porque muitas das vezes, quando eu converso com algumas confeiteiras, eu percebo, e não só percebo, mas ouço também, que elas sempre estão indo atrás dos melhores ingredientes.
sempre estão indo atrás dos produtos, dos ingredientes de qualidade, né? Isso é até um clichêzão. Ah, eu uso ingredientes de qualidade, isso é um clichêzão. Só que quando a gente vai a fundo nessa conversa, eu acabo descobrindo que não necessariamente você que está aí do outro lado está indo realmente nos ingredientes de qualidade. E um dos pontos que mais pega quando a gente investiga isso, quando eu falo diretamente com algumas de vocês, inclusive aqui você pode se abrir comigo, tá? Um dos pontos que mais pega é justamente a questão do chocolate. Quando a gente vai conversar a respeito disso, eu vejo que muitas acabam optando por chocolates mais baratos, chocolates que você mesma considera bom e barato, ou barato, melhor, você fala, é barato, mas é bom, né? E isso é um ponto de atenção. E muitas das vezes, inclusive, ao invés de utilizar o chocolate, usa-se de cobertura fracionada. Isso quando você sabe diferenciar uma coisa da outra. Só para dar um exemplo para você aqui, antes da gente entrar no detalhe, eu tenho alunas, que trabalhavam com cobertura, né, antes de entrar para o meu curso, né, Chocolate Masters. Eu tenho alunas que antes de entrar para o curso, elas trabalhavam com cobertura fracionada. E vendiam bem, tá? Vendiam bastante. A Páscoa, inclusive, era o momento que mais vendia, assim como todos nós, né, que trabalhamos com chocolate, quando faz Páscoa é para arrebentar mesmo. E ela trabalhava bastante com cobertura, algumas, né, várias delas. Mas que depois que entrou para o Chocolate Master, e eu não estou fazendo divulgação do curso aqui, tá? Eu estou dando um exemplo de alunas, porque são confeiteiras que eu tenho mais proximidade. São as minhas alunas que eu acompanho, que eu guio, que eu pego pela mão e eu vejo a evolução. Só por isso. Se eu conhecesse, inclusive, mais a fundo cada uma das seguidoras aqui, eu poderia dar exemplo de gente que nem é aluna também, tá? Então, só por isso. Então, tem alunas que trabalhavam bem com cobertura, vendiam bem com cobertura, mas que quando entraram para o curso Chocolate Masters, começaram a trabalhar com chocolate de verdade, um chocolate, realmente chocolate. E o mais curioso dessa transição que eu reparei é que algumas não sabiam a diferença de fato de cobertura para chocolate. Se você para analisar, uma pessoa que trabalha com isso, vendendo produtos de chocolate, e que não sabe a diferença de um produto cobertura fracionada e um produto chocolate, ela está trabalhando com um produto que ela está vendo no mercado, muito provavelmente escolhendo apenas pelo preço e deixando de tirar proveito de uma excelente oportunidade que é trabalhar com o chocolate. E pode parecer, para quem está me assistindo aqui, que já faz chocolate, que já tem um certo conhecimento, pode parecer até estranho, mas isso é muito normal. Inclusive, pode acontecer até de você que está me assistindo agora não saber a diferença de um para o outro. E pior ainda, pode ser que você acredite fielmente que você sabe a diferença, mas que talvez numa conversa, se a gente trocar meia dúzia de palavras, você vai descobrir que realmente não sabe a diferença. Eu vou te mostrar aqui a diferença já já, tá? Mas o caso é, essas alunas, quando entraram para o curso e começaram a trabalhar com chocolate, as vendas dispararam num nível absurdo. O número de vendas aumentou demais. E não só isso, lembra que eu falei no começo de ter mais clientes e melhores clientes? Essas pessoas passaram a ter também melhores clientes. E o que são os melhores clientes? Que eu já expliquei. Clientes que não dão dor de cabeça. São clientes que não estavam pedindo desconto. São clientes que simplesmente mandavam mensagem lá, ó, fala, me passa o Pix aí que eu vou te pagar. Quantos produtos desses você quer? Tantos. E aí, essas pessoas, essas alunas, algumas em específico, tem casos especiais ali de histórias especiais que não convém agora a gente contar,
descobriram, me contaram, que clientes que elas atenderam depois de trabalhar com chocolate não compraram antes, em outras Páscoas, pessoas que elas já conheciam, justamente porque o produto com que elas trabalhavam não era chocolate. E aí você acaba caindo nesse problema de não atingir clientes melhores justamente pela qualidade do seu produto. Não pela qualidade da sua execução, tá? Não pela qualidade do seu recheio, tá bom? Mas pela qualidade da matéria-prima, que é algo que você não controla, a menos que você compre, invista nas matérias-primas de melhor sabor, de melhor textura, de melhor aroma e enfim, tá? Então, neste caso, ela tinha clientes que queriam chocolate. Ela tinha clientes que não se importavam com o preço, porque, como eu falei, pessoas mandavam mensagem, ligavam, encomendavam os produtos de chocolate e simplesmente pediam a conta para poder depositar ou combinava lá uma outra forma de pagamento. São pessoas que não pediam desconto. Gente, isso faz parte do perfil de consumidor. Se você passar um tempo pesquisando, procurando sobre perfis de consumo, perfis de consumidor, você vai ver que isso não é balela, não é historinha para boi dormir, tá? Existem perfis de consumidor diferentes. Se você quer continuar atendendo as pessoas que você já atende, que tem dificuldade para fechar uma encomenda, que você tem que ficar suando para poder convencer aquela pessoa de comprar, que se você quiser continuar tendo que quebrar a cabeça em dar desconto ou em precificar de um jeito que o valor fique menor para você não perder a venda, você quer isso para você? Tudo bem. Não é o caminho que eu estou te mostrando. O caminho que eu estou te mostrando é usar produtos que têm maior qualidade e maior percepção de valor pelo seu cliente final, ok? E uma observação aqui que eu anotei, que é muito importante eu dizer também. Sempre que eu falo de diferenças, né, entre chocolate e cobertura, e normalmente quem está me assistindo entende claramente a diferença e depois toma a sua decisão qual que vai seguir, quando eu falo isso, eu estou falando para você que é confeiteira, que trabalha com doces. Então eu vou te explicar de uma maneira que é importante para você entender. Um outro erro que acontece muito, né, desse que eu falei que um erro é na escolha da matéria-prima, mas existe um outro erro que acontece muito, que é, você confeiteira pega isso que eu falo, vamos supor que você decide trabalhar com chocolate real, chocolate de verdade, e aí você pega isso que eu falo e começa a falar para os seus clientes. Ó, agora eu trabalho com chocolate, não trabalho mais com cobertura. Ó, agora eu tenho uma linha de cobertura, uma linha de chocolate. Ó, o meu produto não é cobertura fracionada, é chocolate. O seu cliente, e essa é a observação que eu queria chegar, o seu cliente, muitas das vezes, não sabe a diferença entre chocolate e cobertura. E presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora, porque essa talvez seja a parte mais importante da sua divulgação. Seu cliente, muitas das vezes, não sabe a diferença entre chocolate e cobertura e nem precisa e nem quer saber. Olha só que desconstrutivo é isso que eu estou falando, né? Muitas vezes ele nem precisa saber e nem quer saber. Porque o consumidor, a pessoa que consome, ele vai colocar o produto na boca. Ele não precisa saber de onde vem aquilo, ele não precisa saber como que é aquilo. Se você quiser explicar, ótimo, um ponto a mais para você. Se você quiser explicar da forma que eu te explico, mais ou menos, porque eu estou explicando para você de uma forma mais técnica. Você vai ter que criar maneiras de explicar de forma mais lúdica para o seu consumidor final, tá? Então, tenha isso em mente, tá bom? Para você não incorrer em risco de acabar afastando, inclusive, algumas pessoas. Eu vou falar sobre a diferença daqui a pouquinho. Antes, eu quero que você me responda aqui embaixo. Você usa chocolate ou cobertura? Escreve aqui para mim. Eu uso chocolate, eu uso cobertura ou eu uso os dois. Para eu ter uma noção de quantas pessoas trabalham com um, com outro ou com os dois, tá? E se você sabe a diferença
E se você não sabe a diferença, escreve para mim também. Ou se você tem dúvidas sobre a diferença, escreve aqui para mim também, que eu quero saber, tá? Vamos conversando aqui. Você que usa cobertura fracionada, inclusive, repara o seguinte, em momento algum aqui, eu falei em chocolate nobre, em momento algum aqui eu falei chocolate fracionado, tá? Eu já expliquei isso em outras oportunidades e eu vou dar um breve resumo aqui para você. Não existe chocolate nobre, tá? O que existe é chocolate ou cobertura fracionada. Ponto. Não sou eu quem digo isso, é a lei. A lei diz isso. Para quem usa cobertura, que está aqui comigo, eu também gostaria de saber o porquê que você usa cobertura. Eu vou dar aqui uma explanação do que eu acredito, do que eu vejo, do que eu tenho conversado com algumas pessoas. E aí você diz aqui se é isso mesmo ou se tem outros aspectos, tá? O que eu vejo? Quando alguém escolhe trabalho com cobertura fracionada, existem dois motivos principais. Se existirem mais, me avise aqui embaixo para eu me ligar, porque de repente eu esqueci. Porque a cobertura é mais barata do que o chocolate. Esse é um dos fatores pelos quais algumas pessoas preferem a cobertura. Se você sente medo de trabalhar com chocolate, insegurança de trabalhar com chocolate, eu sei o que é isso, tá? Eu não comecei fazendo as coisas que eu faço hoje. Eu também tive os medos que você tem ou teve, a insegurança que você tem ou teve com chocolate. Então, por ser mais caro o chocolate e por não existir total segurança no processo de trabalhar com chocolate, de fazer um derretimento, de fazer uma temperagem, de fazer uma casquinha firme, brilhosa, de ter um chocolate que realmente é crocante na boca, né? Se for só o chocolate. Se você não tem todo esse domínio, eu entendo perfeitamente o seu motivo pelo qual você escolhe a cobertura. Porque você vai se sentir, talvez, com medo de estar perdendo um dinheiro investido, pagar mais caro num chocolate, na hora de trabalhar, não sair do jeito que você gostaria e você acabar perdendo aquela produção. Tá? Então, isso é um aspecto que eu identifico. O segundo aspecto que eu identifico, o segundo motivo pelo qual muitas pessoas trabalham com cobertura, é a questão da temperatura, do ambiente quente, do calor que a gente vive aqui no Brasil. Tá? E isso também é entendível, também entendo, também sei que é realmente difícil em algumas regiões mais quentes trabalhar com chocolate. Tá? Principalmente se voltarmos a falar da questão da insegurança, do não domínio, né, do chocolate. Mas eu estou aqui para te abrir a cabeça e mostrar o seguinte: para que a gente tenha os clientes melhores, mais clientes, não necessariamente, mas os melhores clientes, a gente precisa, de uma vez por todas, aprender a trabalhar com o chocolate. E isso volta na questão do perfil de consumo, tá? Perfil do consumidor. Fábio, mas o chocolate é caro. Como é que eu vou pagar um valor mais alto no chocolate se eu não tenho essa segurança em trabalhar com ele e no final das contas eu não consegui fazer minha barrinha de chocolate lá bacana, banhar meu pão de mel, por exemplo, tá? Por isso que você precisa estar aqui comigo nas aulas a partir de hoje, todos os dias, segunda a sexta. Tá? E a questão do calor, que eu falei que muitos usam cobertura por causa do calor, a gente também consegue resolver, né, para atingir os melhores clientes. A gente também precisa aprender a mexer com chocolate e driblar o calor para conseguir atingir esses clientes. Quando você trabalha com chocolate, né, que muitos chamam de nobre, mas é só chocolate, existe um processo chamado temperagem, que é o ato de você manipular o chocolate de uma determinada maneira, que vai te garantir que aquele chocolate tenha as melhores características de um chocolate dentro de uma... Existem alguns fatores, né, que a gente analisa, que a gente identifica que aquele chocolate está bem temperado, está bem feito. Tá? E quando você tem esse processo bem feito, quando você tem esses pontos bem conduzidos na hora da sua temperagem,
Mesmo em situações de cidades um pouco mais quentes, você consegue ter chocolates brilhosos e firmes. Presta bastante atenção, eu não estou dizendo que você consegue fazer chocolate temperado e deixar ele no sol lá no asfalto. Não é isso, tá? Porque quando alguém fala para mim que não utiliza chocolate porque derrete no calor da sua cidade, o que essa pessoa está dizendo para mim é: Fábio, eu não sei fazer. Por trás dessa frase tem: Fábio, não sei trabalhar com chocolate, não sei fazer uma temperagem que vai garantir a estabilidade do chocolate na mão do meu cliente. Porque na grande maioria, você que trabalha com cobertura, na grande maioria não vai fazer um bombom de cobertura para levar para vender numa barraquinha na rua durante o dia. Você não vai levar os seus chocolates para o sinal, para vender no sinal de dia, debaixo do sol. Normalmente, você vai fazer os seus produtos, colocar em caixinhas, vai colocar em algumas embalagens que você escolher, vai fazer uma divulgação nas redes sociais, no WhatsApp, vai combinar uma entrega com alguém. Você não vai ficar com ele exposto à luz do dia, no ambiente aberto. Então, se você não vai ter essas condições de deixar ele exposto no ambiente, não há razão para você utilizar a cobertura em detrimento de chocolate só porque você não sabe. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Agora, se você for... Existem pessoas que ganham dinheiro assim, que vivem assim, montam suas caixas de doce e vão andando de porta em porta aí no comércio, na rua e tudo mais. E aí é um outro caso. Trabalhar com chocolate aí é um outro caso. Ainda assim é possível, não convém agora a gente trazer as minúcias, mas ainda assim é possível, mas é uma justificativa um pouco mais plausível, tá? Então, normalmente tem esses dois motivos. O chocolate é mais caro, a cobertura é mais barata, e a cobertura no calor, ela não derrete, e o chocolate tende a amolecer. Por que o chocolate tende a amolecer? Tá? É uma questão da temperatura de derretimento de chocolate, que também é um outro assunto para a gente poder falar em outro momento, ok? O chocolate é mais caro? Sim, é mais caro, tá? Só que para a gente ter esses clientes melhores, para a gente ter essas pessoas comprando os nossos produtos de chocolate sem nos dar problema, sem nos comparar com o vizinho, sem ficar falando, mas o fulaninho ali está vendendo mais barato que você. Sem que você tenha essa comparação, você precisa ter diferenciação dos seus produtos. E antes de chegar lá na diferenciação do produto final, porque quando a gente fala em diferenciar o produto, você que está aí pensa em sabor e decoração. Normalmente, dentro de sabor, você acaba esquecendo do sabor da casquinha do bombom. Você se preocupa muito com o sabor do recheio do seu bombom. Você se preocupa muito com o recheio da barra de chocolate que você faz. E acaba pecando um pouquinho no chocolate em si, que é o que envolve o seu recheio, tá? Então, se você se preocupa tanto com o sabor do recheio, por que não se preocupar com aquilo que vai guardar o seu recheio para que a somatória do recheio com o chocolate cause uma experiência na boca das pessoas. Tá e por que a gente precisa, então, né, em querendo atingir melhores clientes, por que a gente precisa trabalhar com chocolate? Simples, porque o chocolate tem um sabor mais agradável. Isso é fato. E ele tem um sabor mais agradável porque aqui eu vou começar a te mostrar a diferença. Por quê? Porque o chocolate, na composição do chocolate, utiliza-se a gordura chamada manteiga de cacau. Não em 100% dos casos, tá? Existem chocolates que utilizam manteiga de cacau misturado com outras manteigas. E existe chocolate que utiliza 100% da gordura manteiga de cacau, tá? Mas independente se toda a gordura do chocolate é manteiga de cacau ou se é manteiga de cacau misturado com outros tipos, ainda assim o sabor é melhor do que o sabor da cobertura fracionada. A cobertura fracionada, dentro ali da composição, a gordura utilizada na cobertura fracionada é uma gordura vegetal fracionada. O nome fracionada vem do processo industrial lá
de como que essa gordura é extraída da palma ou de outras coisas para ser utilizada, tá? O fato da gente ter gorduras diferentes traz sabores diferentes, traz experiências gustativas diferentes, traz texturas diferentes, tá? É só você imaginar o seguinte: se você colocar uma bolacha creme cracker, dar uma espatulada nela com margarina e uma outra bolacha igualzinha, espatular ela com manteiga, o sabor na boca não é diferente? O sabor que você vai ter na boca da manteiga, a manteiga não vai se dissolver e derreter com mais facilidade na sua boca do que a margarina? Essa diferença é uma diferença bem semelhante ao que a gente tem entre o chocolate e a cobertura, onde a cobertura tem gordura vegetal e o chocolate trabalha com manteiga de cacau. Então, o sabor da manteiga de cacau é mais agradável do que o sabor da gordura vegetal. Além disso, o chocolate derrete na boca, enquanto que a gordura fracionada, o chocolate feito com gordura fracionada, ou melhor, a cobertura fracionada, não derrete na boca. E talvez algumas de vocês podem até querer me contradizer, dizer que sim, que a cobertura que você usa é muito boa, que é da marca XYZ e derrete na boca e tudo mais. Só derrete na boca de quem está com a temperatura corporal elevada. Como normalmente as mulheres têm a temperatura corporal mais elevada. Porque a manteiga de cacau dentro do chocolate faz com que o chocolate derreta a 34 graus aproximadamente. Ou seja, se o nosso corpo tem 36 graus, 36,5, as mulheres um pouco mais, tem mulheres com 37 graus de temperatura normal. Se você sabe, inclusive, a sua temperatura normal corporal, coloca para mim aqui para eu saber, por favor, bota aí nos comentários. Se a gente tem a temperatura corporal em torno de 36, 36,5 para os homens, 37 mais ou menos para as mulheres, o que derrete a 34, na hora que a gente bota na boca, tem uma certa facilidade em derreter. Já a cobertura fracionada, ou o que você chama de chocolate fracionado, por ter gordura vegetal fracionada, não vai derreter com a mesma facilidade. Por quê? Porque a temperatura de derretimento dessas gorduras estão em torno de 37 graus. Então, por isso que eu falo que a gordura fracionada, o chocolate, a cobertura fracionada, quando está na boca, não derrete com a mesma facilidade. Normalmente você vai precisar mastigar, normalmente você vai precisar bailar com aquilo ali dentro da sua boca, para que a temperatura dentro da boca aumente e aí sim comece a derreter a gordura da cobertura fracionada. Enquanto que no chocolate não, você bota um pedaço de chocolate na boca, automaticamente ele começa a derreter em função dessa temperatura. Outra coisa, quando você trabalha com chocolate, isso é engraçado, tá? É uma possibilidade, mas não é uma obrigatoriedade. Quando você trabalha com chocolate, você não precisa ficar o tempo todo inventando moda. Você não precisa ficar tentando recriar um monte de coisas diferentes, mirabolantes, nem tudo mais. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão ao seu redor ainda utilizam cobertura fracionada. E a partir do momento que você utiliza chocolate, o seu sabor vai se sobressair muito mais. Independente se o seu recheio é comum, ou se é o melhor, ou se não é o melhor, porque a gente sabe que a gente dá o nosso melhor, mas se você é responsável, se você é autorresponsável, você sabe que o seu produto não é o melhor do mundo. Você sabe que você pode ser a melhor em uma coisa e não tão boa em outro, onde o seu concorrente pode ser melhor que você em alguma coisa e não ser melhor do que outro. A gente sabe disso, né? Por isso que a gente está sempre em constante aprendizado, em constante estudo e teste e produção e tudo mais, ok? Então, se você trabalha com chocolate, se você começar a trabalhar com chocolate, num ambiente onde a sua concorrência trabalha com produtos de cobertura fracionada, o seu produto vai ter um valor agregado maior, um valor percebido maior,
e você nem vai ter tanta necessidade de ficar inventando coisa nova. E por isso que eu falei que não é uma obrigatoriedade. Você não é obrigado a ficar só fazendo os mesmos produtos. Mas você vai ter uma tranquilidade a mais para poder trabalhar com o que você sabe trabalhar e poder criar uma coisinha ou outra. Não precisa ficar dando cambalhota aí para poder fazer coisas diferentes para se diferenciar. Porque o seu produto em si, a matéria-prima que você escolheu, já é melhor por si só. Tá? Com isso, tendo essa qualidade superior em extrato de chocolate, você também sai da famosa guerra de preços. Quantas vezes você não se sentiu aí chateada? Quantas vezes você não ficou frustrada? Você está lá em pé na cozinha, 5 horas, 6 horas, 8 horas trabalhando, para no final das contas você ter que ficar olhando para o preço da vizinha, para poder saber quanto que você vai botar o seu à venda, para você não correr risco de perder a venda. Né? Quantas vezes você ficou chateado porque a pessoa que ia comprar de você viu que a do lado era mais barata? E eu tenho uma coisa para te dizer, quando você começar a trabalhar com chocolate de verdade, fazer a temperagem, fazer produto de chocolate, o seu produto vai continuar sendo mais caro do que o da vizinha. Tá? Vai ser. Só que o seu cliente não vai se importar com isso. Não, presta atenção, não o seu cliente que compra cobertura hoje, mas o seu cliente que talvez você ainda nem tenha, que está procurando chocolate e não encontra nos seus produtos. Mesmo que você seja uma pessoa que trabalha com as duas linhas, cobertura e chocolate, presta bastante atenção para ver se você mesma não está dando um enfoque maior na cobertura, porque é mais fácil, mais rápido para você fazer. Só que em contrapartida é mais barato e cai no problema da concorrência. Pensa nisso, tá? Trabalhando com chocolate, inclusive, você vai se libertar. Que libertação é essa? Lembra que eu falei que muitas pessoas que trabalham com cobertura trabalham porque não sabem fazer chocolate? E tá tudo bem, não tem problema, ninguém nasceu sabendo, eu também não. Né? E é assim que funciona. Só que a partir do momento que você decidir ter melhores clientes, por conta disso, você precisa aprender a trabalhar com chocolate e ao aprender a trabalhar com chocolate, a sua liberdade vem. A sua liberdade de fazer produtos que você não vai se sentir frustrada. Aquela sensação ruim de poxa, eu não vou comprar o chocolate porque e se der errado? E se eu não conseguir fazer a temperagem? Isso vai acabar. Não é difícil. Só precisa seguir um método para você aprender a fazer, tá? Não é difícil. Eu falo para você com conhecimento de causa. Uma pessoa que não sabia ferver a água direito, hoje faz chocolates que são obras de arte. E por isso, por eu ter passado pelas dificuldades que talvez nem você tenha passado, eu passei por dificuldades de não saber derreter o chocolate. E por eu ter chegado onde eu cheguei depois de tanto estudo, eu consigo hoje dizer que você é capaz, você é competente para ter produtos que são obras de arte em chocolate. Eu aposto, eu coloco a minha mão no fogo que você é capaz de fazer, desde que você siga as orientações que eu passo nas nossas lives aqui, tá? E aí com isso tudo vem a segurança, né? Quem aí nunca se sentiu insegura na hora de oferecer o seu produto para um cliente, na hora de falar o preço, aquele medinho que você tem de, vou falar o preço, será que a pessoa vai achar caro? Aquela insegurança de você ir para a cozinha, fazer, você tá lá achando o máximo, adora aquele momento, é uma paixão que você tem trabalhar com chocolate, trabalhar com bolo, trabalhar com doces. Mas na hora de você empacotar isso e ir até o seu cliente, entregar na mão dele, você tem aquela insegurança de saber se aquele ovo de Páscoa, por exemplo, não vai derreter no trajeto, aquela barrinha não vai derreter, na hora que você for entregar, você vê que ela está mole.
Essa insegurança acaba quando você aprende os processos do chocolate, tá? E eu trouxe aqui para te mostrar exemplos de cobertura de chocolate, e eu falo um pouquinho mais sobre a diferença prática, para ficar fácil de você identificar. Por quê? Lembra o seguinte, a gente precisa escolher ingredientes, matéria-prima de qualidade, e não só da boca para fora, tem que ser real, tá? E se lá na hora que você for comprar, lá na prateleira lá da loja de produtos para confeitaria, na prateleira lá do supermercado, ou até pela internet, você não souber, se você não souber identificar o que é uma coisa e o que é outra, você vai comprar gato por lebre, tá? E vai acontecer mesmo, porque as embalagens, elas são sacanas. As embalagens de empresas que não estão tão preocupadas assim em falar a verdade para você, elas vão te enganar, tá? Você vai ver coisas lá que por lei não deveriam estar acontecendo, tá bom? Então eu vou te mostrar. Olha só, aqui eu tenho alguns produtos aqui para te mostrar. Vamos começar por esse aqui, ó. Esse aqui é uma cobertura fracionada da Cical. E você vê notoriamente aqui na frente não, né? Você vê com clareza aqui na frente que a empresa está preocupada em te passar a informação adequada. Inclusive, uma empresa de respeito, viu? Cical, cobertura meio amargo fracionado. Ela identificou com clareza aqui, tá? Tá grande para você saber o que você está comprando. Você vai encontrar outras aí que não estão claras assim não. Essa aqui é cobertura. Vou te mostrar um chocolate da Cical também, ó. Aqui, esse produto aqui é chocolate. Aguenta aí que eu vou te falar mais detalhes, tá? Ó, mesma empresa, produtos diferentes. Chocolate, blend, cobertura, meio amargo. Qual a diferença de um para o outro? Composição. Lembra que eu falei? No chocolate, a gente tem a gordura manteiga de cacau. Na cobertura, a gente tem a gordura fracionada, normalmente óleo de palma, entre outras, tá? Não é somente essa. Além desses dois produtos, eu trouxe mais para te mostrar. Aqui, vou mostrar esses dois aqui, ó. Deixa eu só ver se tem um nome aqui para eu poder falar para você. Tem, beleza. Então, olha só. Acabei de te explicar que aqui tem cobertura fracionada, onde utiliza gordura fracionada, vegetal. E aqui eu tenho chocolate, que na composição tem manteiga de cacau. E aqui eu também tenho chocolate. Esse aqui também é chocolate, é uma outra linha da Cical, tá? Não sou patrocinado, não sou instrutor, não tenho função lá dentro. Uso porque gosto e recomendo porque gosto, tá? Simples assim. Esse são diferentes, eu acabei de te mostrar. Aqui gordura vegetal fracionada, aqui chocolate com manteiga de cacau. Mas esse e esse, os dois são chocolates, mas os dois são diferentes também. O sabor também é diferente. Por quê? Lembra que eu falei que no chocolate você tem manteiga de cacau, mas você pode ter outras gorduras? Esse chocolate aqui, ele tem manteiga de cacau, mas tem uma outra gordura vegetal misturada, tá? Ele não diz qual é, mas ele diz que tem gordura vegetal. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Não fala qual é. Só que é essa linha aqui, tá? Essa aqui é a linha Gold da Cical. Já essa linha da Cical é a linha Seleção. Essa daqui é uma linha que utiliza manteiga de cacau, porém não utiliza outra gordura. Ela utiliza 100% da gordura é manteiga de cacau. O que isso traz de diferença? Textura e sabor, facilidade de manuseio, tá? Valor percebido, valor agregado do chocolate puro, onde tem puramente manteiga de cacau como gordura, o valor disso aqui é muito maior. Eu não estou falando de valor
preço, dinheiro, não. O valor mesmo, o valor de você comer algo com isso daqui e a boca salivar, derreter o chocolate quase que instantaneamente, tá bom? Então, quando você for comprar chocolate, preste atenção nos ingredientes, tá? São duas linhas da mesma empresa, os dois são chocolates, mas esse aqui tem manteiga de cacau e uma outra gordura, e esse aqui tem somente manteiga de cacau como gordura. Esses aqui são os produtos nacionais. A gente também tem produtos importados, como por exemplo o Callebaut, que eu também não sou patrocinado, não sou professor, não tenho função lá dentro. Uso porque amo e recomendo também porque amo e gosto de usar e quero que você utilize coisas boas. Dois exemplos de chocolate. Um, Callebaut, e o outro, Cacau Barry, que é o mesmo grupo, tá? É um grupo de empresas onde uma empresa é Callebaut, outra empresa é Cacau Barry, outra empresa é Cical e tudo mais. Aqui você também tem dois chocolates diferentes e os dois têm manteiga de cacau única e exclusivamente como gordura. Esse aqui, ó, por exemplo, é um outro da Cical, que é chocolate, mas ele não é puramente manteiga de cacau. Também tem um outro tipo de gordura, tá? E tem outros produtos que não são chocolate e que você pode acabar se confundindo se você não prestar atenção, porque a embalagem é bonitona, né? Esse aqui até é chocolate, como por exemplo os Chunks da Cical também. Esse aqui é cobertura, só que esse daqui é forneável. E tem esse daqui que são os chips de chocolate ao leite, também forneável. Na composição tem uma outra estrutura com outras gorduras também, que permite que ele seja forneável. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que no mercado você vai encontrar chocolate e vai encontrar cobertura fracionada. Dentro da categoria chocolate, você vai encontrar chocolates que têm 100% da sua gordura manteiga de cacau e outros que têm uma composição de manteiga de cacau com outras gorduras. Independente se é só manteiga de cacau na gordura ou manteiga de cacau com outras gorduras, se é chocolate, ele vai precisar da temperagem, vai precisar daquele momento de pré-cristalização que a gente faz para poder modelar. A cobertura não, a cobertura normalmente você derrete dentro de uma faixa de temperatura e aplica, tá bom? E eu quero aqui, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu quero trazer um teste para você. Eu quero propor um teste. E eu vou ficar muito feliz se você fizer esse teste ainda essa semana, para você ver com seus próprios olhos, na prática, a diferença de uma coisa para outra, tá? Que teste é esse? Você que já faz alguma coisa de chocolate ou de cobertura, ou que você não sabe se é chocolate de cobertura, depois dessa aula eu acho que não dá para você ficar sem saber mais, né? Você que trabalha, principalmente para quem tem produtos com cobertura, um bombom, um pão de mel, qualquer coisa assim, você faça esse produto com cobertura e faça o mesmo produto com chocolate. Se você não sabe fazer uma temperagem, aí você vai ter que correr atrás para poder aprender, tá? Mas faça com os dois, faz um com cobertura e o outro com chocolate. E o teste que eu quero que você faça para você ver na prática, porque olha só, a grande verdade é que eu adoro estar aqui explicando para você, adoro estar aqui estar ensinando para você tudo sobre esse mundo mágico da chocolateria. Só que se você não levantar o seu bumbum do sofá ou da cadeira para ir executar, eu posso dar a pirueta aqui que eu não vou conseguir te ajudar a mudar de vida. Eu não vou conseguir fazer com que você tenha melhores clientes. Eu não vou conseguir fazer com que você tenha mais e melhores clientes se você mesma não se ajudar. Então, esse teste eu estou propondo para você e eu gostaria muito que você realmente fizesse e me contasse depois lá no meu Instagram, lá no meu direct, tá? Então você vai fazer um produto com cobertura e o mesmo produto com chocolate. Compra o mínimo possível.
faz o mínimo possível. E você vai levar os 2 de degustação, não vai vender. Você vai levar os 2 de degustação para os seus clientes já fiéis, para as pessoas que já compram de você. E você vai fazer uma degustação com eles ali. De preferência, uma degustação guiada, né? Você ali na frente dele para ele provar. Então você faz com que a pessoa, o seu cliente ou sua cliente, prove o produto feito com cobertura. Toma um golinho de água para limpar aí a boca e depois come o produto com chocolate. Pergunte para essa pessoa qual foi a sensação de um e do outro. Pergunte o que ela viu de diferente de um para o outro. E pergunta qual dos 2 produtos ela gostou mais. Não fala quem é quem. Não explica quem é quem. Só fala que você está em teste, que você fez 2 receitas de um produto X. Não precisa nem falar que é a mesma receita, não. Fala, fiz 2 receitas diferentes de um produto X. Quero que você me diga qual que é melhor. E pergunta sobre o sabor do chocolate daquele produto, de um e do outro. Anota isso e manda para mim no direct, que eu quero saber se você fez. Primeiro, se você fizer o teste, você já está dizendo para você mesmo que você quer realmente ter mais e melhores clientes. Que você realmente quer fazer com que os seus chocolates sejam cada vez melhores para você atrair cada vez mais pessoas, tá? Segundo, eu vou ficar feliz pra caramba porque eu vi que você é uma pessoa que realmente faz. E o mundo é das pessoas que fazem e não das pessoas que ficam só assistindo a vida passar, tá bom?